de como escolher um bom lugar para comer. Tô recebendo aqui o chefe Eduardo Imbério. Seja bem-vindo, chefe, tudo bom? Obrigado, tudo ótimo. E você? Tudo jóia, graças a Maravilha. Deus. E vamos falar um pouquinho, né? Às vezes as pessoas querem mudar de restaurante, a pessoa vai sempre naquela mesma pizzaria, quer mudar. Ou vai, né, gosta de comer parmegiana naquele restaurante que tem um super nome, mas a grana tá curta, quer economizar, mas não sei como achar um restaurante BBB, né? O bom, bonito e barato. Sim. Como é que a gente pode reconhecer que o restaurante é bom pra gente comer? Olha, basicamente, não é porque é bom que tem que ser caro, né? As boas comidas, a gente lembra da nossa avó, da nossa mãe fazendo, era uma comida excelente e barato. Verdade. Então, assim, a primícia é o serviço. Então, você vê aquele lugar que te atende bem, te acolhe bem. Eu costumo sempre olhar as avaliações, né? Eu aconselho que as pessoas olhem o que as pessoas falam sobre o lugar. A apresentação é muito importante, né? A forma como a comida vem, como ela é entregue. Então, esses são fatores que demonstram cuidado. Né? E quem tem cuidado com o serviço, normalmente cuida com a qualidade, né? Porque ninguém faz as coisas pela metade, né? É verdade. Entendeu? E basicamente esse é o princípio de tudo. Outra coisa, você variar, com relação à comida, é natural. Porque hoje a gente tem uma gama de informações muito ampla. Antes a gente às vezes queria conhecer uma comida coreana e não sabia onde procurar. Hoje você entra no Instagram, tem feiras, eles dão dicas de restaurantes, então essa informação vem até você. E assim como a informação, a apresentação vem, as informações com relação à qualidade do alimento também vêm. Tá. Né? Por exemplo, né, eu sou uma pessoa que eu tenho muita curiosidade de conhecer um restaurante coreano. Exatamente, foi calhar aqui, né, a coincidência. E eu sempre tive medo, por quê? Porque é uma comida diferente. E aí você tem alguns ingredientes que são muito frescos. Então, assim, como é que eu posso identificar? Eu entro, por exemplo, na internet, eu dou uma olhadinha nessas reclamações. Ou como é que é? Eu posso, por exemplo, chegar no restaurante e falar, eu quero conhecer a cozinha. Isso aí é uma coisa meio fora de moda. Eu posso realmente chegar no lugar, pedir para conhecer a cozinha, para ver o cardápio. Como é que eu posso fazer? No meu caso, que quero conhecer essa culinária. Vamos lá, do zero até você consumir o produto, vamos dizer assim. Se você tem curiosidade e não sabe se é realmente aquilo que você quer, você pode ir numa feira. Hoje, no caso da comida coreana, existem feiras em São Paulo. Então você vai lá, paga um valor menor, prova o produto. Né? Assim, a cozinha oriental, ela trabalha com muitos ingredientes frescos. Quando a gente fala de ingredientes frescos, a gente tem que dar preferência a estabelecimentos que têm um alto giro, fluxo de pessoas. Tá. Porque o alimento ele não vence com tanta facilidade. Sim. Né? O que é fresco ele precisa ser vendido rápido. Consumido imediato. Exatamente. Uma outra coisa, você querer conhecer o trabalho, isso é um direito seu. Né? Você tem direito de conhecer, entrar numa cozinha, você tem essa liberdade. Né? Óbvio que você não vai chegar e vai entrando, mas você pode conversar com o gerente, ou gestor, ou o próprio chefe, falar, eu gostaria de conhecer a cozinha, ele vai te apresentar a cozinha. Então, o que acontece? Principalmente a gente vai entrar num período de verão. Então, existe como que eu posso colocar? É muito mais fácil você perder alimentos nesse período. Nesse período a gente vê muita gente pega mais virose, né? Às Sim. vezes você vai tomar um suco, a água às vezes não é tão legal. Então é um período meio complicado mesmo, Sim. né? Falando na parte de segurança de alimentos, a gente ter o que eles chamam de DTA, né? Que é a doença transmitida por alimentos. Então, assim, existem dois fatores. O primeiro, a parte é do restaurante e a segunda com relação à higiene pessoal. Então, você deve lavar as mãos. O estabelecimento ele tem que te oferecer um lugar onde você possa higienizar a mão antes de consumir a comida no local. Se você estiver num ambiente de rua, você pode usar o álcool em gel, né? Você higienizar com álcool, principalmente se for elementos crus. Porque o que faz com que o micro-organismo atinja o nosso organismo é
é um ambiente favorável. Então, assim, é um ambiente quente e úmido, como vai ser agora. Né? A falta de combatentes, de higiene, de práticas de higiene, tanto de quem consome quanto quem prepara. Então, assim, esses cuidados têm que ser observados. Com relação ao lugar, quando você entra, você olha a disposição dos talheres, se estão bem isolados, estão embalados, os pratos. Geralmente, uma dica, eu quero que você me dê uma dica. Por exemplo, tem alguns lugares que eu já vi que a gente chega, o prato já está na mesa, geralmente virado para cima com guardanapo em cima. Eu fui numa pizzaria um dia desses atrás, e aí tinha o prato virado para cima com guardanapo de plástico em cima, aquele embaladinho, Sim. em cima do prato. E a gente até comentou, falou, gente, isso é meio anti-higiênico. Qual que é a melhor forma para a gente ver ali que o prato tá limpinho, ou até para quem tá assistindo que tem um restaurante, como que é a melhor forma dessa pessoa dispor na mesa? Então, por exemplo, na mesa, no caso da embalagem plástica, então ela já foi manuseada fora várias vezes. Ela não foi higienizada antes de ser colocada no prato, correto? É. Mas se o prato estiver quente, porque tem lugar que você pega o prato tá quente. Sim. Então, assim, a temperatura, ela permite, vamos supor assim, ela vai inibir o micro-organismo, ela vai combater, certo? Ou então você pode pegar o seu próprio álcool em gel, na dúvida, você dá passar e agir como se nada, não tem problema. Tá. O álcool ele vai tirar algo que possa ter, que seja nocivo a você. Outra coisa, se for, alguns estabelecimentos colocam o guardanapo de pano. Isso. Então, o de pano ele já é higienizado, correto? Então ele já vem ali, ele é preparado, a pessoa que vai fazer aquela arrumação, ela já higienizou a mão. Geralmente eles colocam, né, eu já vejo, um pegador. Isso. Então ele já tem um procedimento, né? Porque assim, os estabelecimentos que eles pensam na saúde do cliente, o que eles fazem? Eles já desenvolvem um processo, um procedimento, já pensando na saúde do cliente. Que não haja uma possibilidade de contaminação. Então é como eu falei, se você olha o lugar, ele tem cuidados, então já é da cultura do restaurante. Entendeu? Agora você entra no lugar, por exemplo, que é bagunçado e é comum nessa época você entrar em alguns lugares, não é porque a comida é caseira, e tem lugares que o funcionário está de bermuda, chinelo de dedo, né? Ele não está devidamente uniformizado. Às vezes com a touquinha, né, na cabeça. Né? Eu já fui em lugar que o funcionário da cozinha estava usando uma galocha. Então, assim, quando isso faz parte da cultura do restaurante. Tá. Quando o gestor, ou o chefe, ou quem quer que seja que administra o restaurante, ele já não pensa nos cuidados principais, que são a segurança do funcionário, isso vai estar automaticamente refletindo na comida que você recebe. Entendeu? Outra coisa, elementos frescos, por exemplo, que são saladas, frutas. Tá. Elas devem estar higienizadas. Então, como que você vai descobrir? Se ela estiver opaca ou murcha, ela não foi higienizada corretamente. Ela tem que estar viva, fresquinha e com a aparência de molhada, sabe? De regada. Porque ela vai sair da solução clorada, que é onde faz a higienização, para a lavagem, e da lavagem ela vai para o serviço. Entendeu? Então, não tem como ele estar seco e nem murcha. Certo. Né? Então, são alguns cuidados que devem ser observados. Outra tipo de alimento que a gente consome muito nessa época são os peixes e frutos do mar. Então, sempre o alimento tem que estar sempre com um aspecto de recém-preparado, muito ressecado, com aspecto graxoso, que eu falo quando tem aquele molho, que ele é opaco. Então, assim, ou ele tem um excesso muito grande de glutamato monossódico, que não é legal, ou então ele já foi requentado várias vezes, ele está sendo resservido. Né? Então, assim, tudo que tiver com preparo de desligado ou preparado, igual que a pessoa acabou de preparar e serviu, é bom para o consumo. O aroma é fundamental. Uma das formas que você identifica o alimento impróprio para o consumo é através do cheiro. Então, assim, as principais formas de detecção, visual e olfativa. Né? Então, assim, esses são os principais cuidados, né? Tá. Principalmente nas férias. Evitar, assim, lugares que a gente percebe que as pessoas
como que eu posso dizer assim, não tem um fluxo grande de pessoas, vão poucas pessoas. Então, assim, o que acontece? Acaba o estoque ficando ali. Fica para depois. Então a pessoa tá reutilizando, abre um saco de arroz, usa por muito tempo ali, né? Porque tem gente que não mede a mão, faz um preparo muito grande. É. E quando a gente fala de um serviço profissional, é diferente da nossa casa. Você recebe a sua família, você faz uma quantidade de arroz. Faz aquela porção. Aí você fala, não, ó, não deu, peraí que eu vou fazer outro rapidinho. Lá não. Eles fazem uma quantidade. Se não vier aquele pessoal, o que acontece? Vai para o descarte? Não. Vai doar? Não, porque é dinheiro. Então, o que eles fazem, e nem sempre existe o acondicionamento correto, entendeu? Mas outras coisas que, assim, que a gente deve ter cuidado. Produtos assim, é arroz colorido, ou então arroz... Bolinho de arroz. Eu sempre fujo do bolinho de arroz, porque, gente, é arroz que, Exato. Né? Pensa assim, bom, se sobrasse arroz, o que eu faria? Se as ideias que você veio na cabeça tiverem lá no buffet, você já sabe que não é comida fresca. Querendo ou não, arroz colorido, arroz à grega, aí você vê um arroz com brócolis, o bolinho de arroz, né? Tem essas coisas. Tudo bem que de um dia para o outro, acho que não vai fazer mal nenhum, porque é o que a gente faz na nossa casa também. Tem uma boa refrigeração, às vezes é um self-service que você já tem costume de comer, todo dia já come um tempo lá, nunca aconteceu nada, ok também, né? Também não vamos recriminar aqui, porque, né? Mas assim, eu acho que tem que ter uma procedência, é isso que você falou, né? Porque o que acontece, não é que nossa, se for um bolinho de arroz não presta. Não é isso, é que você já acende a luz amarela. Se você não conhece a casa. Se você conhece, tem referências, você pode comer sem problema, pelo contrário. O hábito de reaproveitar alimentos também é uma forma de cuidado. Sim. A pessoa que ela reaproveita, que ela faz um bom reuso do alimento, demonstra cuidado. E se ela está servindo para você, porque é uma cultura afetiva também. Né? Quando a gente fala de bolinho de arroz, aquele arroz de forno, normalmente é que as nossas mães faziam e o arroz sobrava. Verdade. E ela queria incrementar e fazer algo diferente para nós. Então, isso não é que isso demonstre, o alimento vai estar estragado. Não, é só... Quando você não conhece o lugar, você está viajando, você não tem o hábito principalmente quando vai, por exemplo, à praia, né? Na praia a gente sabe que nessa época do ano, agora final do ano, tem muito essa questão de virose, de contaminação, né? Por exemplo, uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida, que acho que é até bom a gente frisar aqui, o gelo e o limão. São duas coisas que geralmente tem que ter um armazenamento. Eu já vi em alguns restaurantes, por exemplo, que tem ali um balde onde eles cortam um monte de fatia de limão e deixa ali aquela fatia de limão. Certo. Já vi em vários restaurantes. Isso aí faz mal? Porque tem gente que fala que tem uma bactéria que fica ali. Bom, o limão, ele é um meio ácido, certo? Então, assim, dificilmente uma bactéria resistiria àquilo ali. O gelo, qual que é o único cuidado com o gelo? É a fonte da água que fez o gelo. Tá. Porque, assim, quais são as principais formas que um micro-organismo usa para se reproduzir, para chegar ao ponto de fazer mal para nós? Tem que estar a temperatura favorável, né, que é a partir de 5 e abaixo de 60 graus. Um ambiente não ácido, que assim, a acidez não pode passar de 7. Se passar de 7, a acidez ela elimina esses micro-organismos. E a terceira forma é a atividade de água. Então, quanto mais úmido e quente for, mais favorável à multiplicação de micro-organismos. Tá. No caso do limão, se você for dispor, a única coisa que vai acontecer, ele vai alterar a forma visual dele, que vai murchar, vai oxidar, porque ele também, por causa de alguns elementos, ele vai acabar oxidando e vai perder aquela característica viva que ele tem. Verdinho, né? Verdinho, bonito. Agora, com relação a ele fazer mal para a saúde, não. Não por causa do alto grau de acidez. Da acidez. Agora, se fosse, por exemplo, um mamão, uma laranja, uma manga, frutas mais doces, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tá, quando for na padaria ali, né, que você for fazer, às vezes tem aquele self-service hoje de café da manhã, tem que tomar muito cuidado, né? Geralmente padaria hoje é um lugar que serve mais do que um pãozinho na chapa, né? Então também tem que tomar muito cuidado com esses lugares que servem mais do que uma coisa. Sim, são ambientes que a gente fala que é de conveniência, né? Isso. Tem vários produtos. Então o que acontece? Embutidos. Melhor fonte de contaminação possível. Se a pessoa não souber armazenar direito, presuntos,
salames. Melhor lugar para comprar, então, seria o quê? Em laticínios mesmo? Sim, mesmo, mas na padaria, o que acontece? Se você for consumir, coloca uma fatia no prato, como querendo, dá uma cheiradinha. Vê o aspecto. Se ele tiver com um aspecto, formar tipo uma babinha, aquilo é sinal que o micro-organismo ele já tá em lá. altas concentrações. O queijo. O queijo, ele é assim, ele é um probiótico, ou seja, ele tem micro-organismos. Só que, assim, quanto mais aroma, quanto mais odor, ele começa a cheirar... quanto mais micro-organismo ele tiver, o cheiro dele fica parecido com um chulé. Mais forte, né? Entendeu? Então, se você identifica, se ele está com um cheiro muito forte, ou seja, ele já está com uma proliferação de micro-organismos. Porém, assim, quando a gente fala num ambiente aberto, e não é servido só o queijo. Se fosse só o queijo, talvez não tivesse problema. Mas você tem frutas próximas, você tem iogurte. É, tudo um do ladinho do outro, então, assim, né? acaba tendo a possibilidade de uma contaminação cruzada. Tá. Que aí esse é uma forma de perigo também, entendeu? Então, o que na verdade, as bactérias mais nocivas à nossa saúde, elas estão ou na água, né, que a água tratada é fundamental. Tá. Ou então, que a gente fala palmito. Palmito tem que ser de procedência, porque através do palmito você pode ingerir uma toxina botulínica e ter sérios problemas. E elementos que têm uma atividade de água alta, por exemplo, saladas, frutas, né? Agora, por exemplo, um arroz, a atividade dela foi condensada por causa da temperatura, do cozimento, né? né? Então você tem um prazo de validade maior. E uma coisa que é muito importante a gente frisar é que, assim, se você comer algo ruim hoje, você não vai passar mal agora, daqui meia hora. É difícil de você identificar uma doença adquirida através da alimentação, porque ela tem um período de incubação de 3 a 7 dias, às vezes até 10. Então, o que você come que está contaminado hoje, talvez vai te dar reflexo daqui 3, uma semana. 4 dias. Aí vão começar os sintomas e você vai achar que é aquilo que você comeu aqui e não na viagem que você fez no final de semana, entendeu? Tá. Então tem que tomar muito cuidado, mas acho que essas dicas já foram aqui muito bacanas pra gente. Quero te agradecer, Eduardo. Quero que você passe os seus contatos pra gente. Você faz também consultoria pra restaurante? Faço. Fala também, já vende seu peixe aí. E o peixe tá Aproveita fresco. falar um pouco. O peixe dele tá fresco, pode comprar. Eu sou membro da Federação Italiana de Cozinheiros, né? Pós-graduado em Gestão de Segurança de Alimentos, tenho MBA em Gastronomia e Gestão de Alimentos e Bebidas. E hoje o meu foco maior é ajudar as pessoas a ter um pequeno, médio comércio. Estão começando, então a gente acompanha, dá o suporte não só da parte que eu falo que é técnica, né, que é realizar a receita, mas de gestão, porque o excelente cozinheiro quebra, né? Então a gente faz esse acompanhamento da assessoria e quem quiser deixar uma mensagem ou fazer qualquer tipo de pergunta, a gente responde. O meu Instagram é @EduardoImbério, tudo junto. E o meu WhatsApp é 11, de São Paulo, 96459-4290. Muito obrigado, Eu agradeço. Eduardo. Sucesso pra você. E ó, vamos para um break rapidinho, a gente já volta. Daqui a pouco a nossa hora mais doce, com tudo limpinho, tudo no último aqui, detalhe pra gente comer sem sofrimento. A gente já volta, não sai daí não. Obrigada.